Nós estamos recebendo na manhã desta sexta-feira, aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, a Chantelle Ritter, ali do Simplifica Timbó, que vai falar conosco a respeito da nova carteira de identidade. Nós vamos conversar com ela, entender melhor quais são as alterações, o que muda então com a nova carteira de identidade, se a gente precisa se preocupar em fazer essa renovação logo ou não, enfim. Maiores informações agora com a Chantelle. Muito bom dia. Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes. Então, Chantelle, a nova carteira de identidade, o sistema já está sendo implantado, então. Vocês não estão atendendo no Simplifica para novas carteiras de identidade. Até quando que vai esse recesso no sentido de atualizar o sistema? Nós vamos iniciar o atendimento ao público a partir de segunda-feira, dia 13 de março. Dia 13 de março, então, que vocês voltam ao atendimento. Agora estão atendendo, mas porém só entregando as carteiras de identidade que foram solicitadas anteriormente. Isso. Isso mesmo, então. E, Chantelle, as principais alterações, novo sistema, nova carteira de identidade, o que está mudando aí com a nova carteira de identidade? O que muda, por exemplo, atualmente existem 26 unidades federativas mais o Distrito Federal. Então, todas as pessoas poderiam ter a possibilidade de ter 27 números de identidade diferente. E isso facilita fraudes em documentos, golpes. E aí, com o passar do tempo, fizeram que o CPF se torne um número único. Então, a partir de agora, né, todo o Brasil terá que se adequar a isso. Então, terá o único número, que seria o CPF. O CPF passa a ser o número da identidade. Essa é uma informação que eu não tinha conhecimento, de que uma pessoa poderia fazer uma identidade em Santa Catarina, poderia ir lá para São Paulo e emitir uma outra carteira de identidade com outro número, e cada estado da federação a pessoa poderia emitir, e não havia nenhum tipo de conexão entre essas informações e a pessoa saía com uma identidade nova de cada estado. Era possível Isso. fazer isso. Aí, por exemplo, em cada estado que eu fosse fazer, seria a primeira via. Então, a pessoa é isenta, né? Agora, não. Agora, ela vai fazer a primeira identidade do novo modelo é gratuito para toda a população brasileira. Mas, por exemplo, se eu dei entrada na minha em Santa Catarina e eu quiser fazer minha renovação daqui a algum tempo, por exemplo, em São Paulo, já vai ser considerada a segunda via, aí é paga. E qual é o valor desse pagamento que tem que fazer para a segunda via da identidade? Cada estado possui a sua própria taxa, né? Por exemplo, hoje está em R$ 44,79, mas ainda não houve alteração, né? Devido à inflação, ainda não houve essa alteração. Mas eu acredito que a segunda via chegaria no máximo a R$ 50. R$ 50. E agora com a nova identidade, que vai ter então o número do CPF como número aí da identidade, a pessoa, se ela for tentar fazer uma nova identidade, não vai conseguir, porque esse número vai ser um número único em todo o país. E aí, se eu for lá em outro estado, seja lá qual for o estado, vai acusar que eu já tenho uma carteira de identidade, então, desde que eu tenha feito a renovação desse novo sistema. Na verdade, você pode fazer a identidade quando quiser, né? Isso não impossibilita, por exemplo, de fazer, eu fiz hoje e de repente eu perdi. Ou muitos colocam na máquina para lavar, como dizem, né? Aí você pode renovar quando quiser. A diferença é que agora é escalonável por idade. Por exemplo, crianças de 0 até 11 anos de idade tem que renovar a cada 5 anos. Para pessoas de 12 anos completo até 59 anos de idade, renova-se a cada 10 anos. E acima de 60 anos tem o prazo indeterminado. Certo, então tem três níveis ali para fazer a renovação. De 0 a 11 anos tem que renovar de 5 em 5 anos. Depois de 12 até 59, de 10 em 10. E acima de 60 aí não precisa mais fazer a renovação da carteira de identidade, então. Isso, mas nisso tem um porém. De repente você é solteiro e casou, é necessário haver essa mudança, então pode ser que você vai ter que renovar logo, né? Ou você é casado, se divorciou, ficou viúvo, é necessária essa averbação, então tem que renovar também. Sempre manter o documento atualizado.
Tem uma situação ali que as pessoas que iam fazer aí o passaporte, por exemplo, e tinha uma carteira de identidade muito antiga, tinham que fazer a renovação. Agora, com esse sistema de renovação automático aí, de 5 em 5, 10 em 10 anos, isso acaba também com essa necessidade da renovação. Sim, agora já facilita para as pessoas. Facilita bastante. Bom, tem uma situação, as pessoas estão ouvindo a gente, agora eu preciso renovar minha carteira de identidade, como é que eu faço? Qual é o prazo que eu tenho para fazer a renovação? Quem tem o documento antigo, que prazo que tem, Chantelle, para fazer um novo documento? Todas as identidades que foram emitidas até hoje, elas têm prazo de validade até 2032. Ou seja, você tem 9 anos para se adequar, então não precisa se desesperar. Você pode fazer com calma. Muito bem. Outra situação que você colocou para a gente aí é que na nova carteira de identidade agora você pode colocar informações adicionais, como por exemplo se é doador de órgãos, alguma informação sobre doença, alguma doença específica que você tenha, algum medicamento que você tenha alergia. É possível incorporar essas informações na carteira de identidade? Sim. Os documentos obrigatórios para fazer a identidade é a certidão e o CPF. Esse é obrigatório. Sem certidão eu não tenho como fazer a identidade, é uma lei federal. Documentos opcionais, que você pode acrescentar, mas que tem que ter comprovação. O PIS, Carteira Nacional de Habilitação, cartão do SUS, certificado militar, título de eleitor, tipagem sanguínea, condição de deficiência física, intelectual ou auditiva, visual, isso também pode ser colocado. Nome social, né, para pessoas consideradas transexuais, esse requerimento é feito no setor, a pessoa pode solicitar a qualquer momento a retirada, a colocação e também a retirada no documento de identidade. E agora a novidade é que, de acordo com o decreto, pode colocar se você quer ser ou não doador de órgãos. Certo. A questão da doação de órgãos também, se você é doador ou não, você já deixa isso também especificado ali na sua carteira de identidade. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas têm esse desejo e muitas vezes fica num comentário ali com a família, mas a pessoa às vezes falece, né, e será que era doador, queria doar ou não? E na identidade, estando ali já especificado, já fica muito mais evidente, muito mais claro. Exato. Então, assim, quando o atendente te perguntar essa opção, você precisa ter certeza do que você está falando, né? Porque caso ocorra, né, o seu falecimento, vai constar ali. Muito bem. E algum outro detalhe, alguma outra informação alguma outra mudança que agora com a nova carteira de identidade vai acontecer, Chantelle? Sim, agora vai ter a possibilidade de você ter o aplicativo digital da identidade, né? Então vai haver a leitura do QR Code e vai ter as informações. Mudou também o layout da identidade. Até então, esses documentos opcionais já existiam, só que não existiam o formato digital. Agora, com a nova disposição das informações na identidade, vai vir o principal: nome, filiação, data de nascimento. E ali as demais informações vai aparecer somente no aplicativo, que funcionará tanto com internet quanto sem internet. As informações adicionais, essas que a gente estava comentando aí, sobre medicamentos, sobre doenças, Isso. enfim, essas vão aparecer somente no aplicativo, elas não virão impressas no Não. documento. A diferença também é que agora nas identidades vai constar a data da validade, o que até então não tinha. Então a pessoa, como é que eu vou saber se eu preciso, que dia eu preciso, né, atualizar? Lá vai constar. Data da validade. Mas aí eu fico pensando aqui, só para esclarecer também para o ouvinte, a carteira de identidade então vai ter um QR Code. Se essas informações auxiliares ali que a gente tem, elas importam, elas importam menos para mim, elas importam mais para alguém que precise saber em algum momento, né? Eu vou para um pronto-socorro, por exemplo, as pessoas precisam saber se eu tenho
eu não estou conseguindo falar naquele momento, elas com a minha identidade, com essas informações adicionais, elas conseguiriam saber se eu tenho alergia, algum medicamento, que tipo de doença eu tenho. Mas aí essas pessoas vão ter acesso a essas informações como? Daí, o pessoal da saúde, por exemplo, se essas informações não aparecem no documento e só através do aplicativo. Como é que a pessoa da saúde, lá do serviço público, vai conseguir ter acesso? Pelo QR Code, ela consegue fazer essa leitura? Sim. Ah, é Ela isso? consegue fazer a leitura e todas essas informações também ficam no GovBR da pessoa, né? Que tem aquele cadastro que ela tem. Então, pode acessar todas as informações dela por ali. Muito bem, então a pessoa precisa ter certamente a rede nacional aí ligada a essas informações, terão também esse aplicativo, enfim, alguma forma, leu esse QR Code ali e já vai ter acesso às informações da pessoa, porque não faria muito sentido isso, eu ter acesso no meu aplicativo, na hora que eu preciso da informação eu não consigo comunicar e está ali, né, restrito para mim, aí fica praticamente a mesma situação. Outra informação que não tinha é o código MRZ, né? Esse código ele é uma zona legível por máquina e é uma das novidades do formato DRG. Esse código ele é utilizado em documentos de viagens oficiais, como passaporte, e possui diversos dados do titular. As informações codificadas só podem ser lidas por máquinas, né? Com esse dispositivo, a carteira de identidade poderá ser utilizada em viagens internacionais, só que dentro do Mercosul, né? Dentro do Mercosul. Dentro Não do vai Mercosul. servir como passaporte para ir para outros continentes, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Só Não. dentro de países do Mercosul que Isso. tem esse tipo de convênio aí, portanto. Isso. Muito bem, Chantelle. Eu acho que as principais informações estão passadas aí a respeito da nova identidade e principalmente que as pessoas não precisam se desesperar agora, preciso renovar minha carteira de identidade. Tem um prazo relevante aí de 9 anos para fazer a sua atualização da carteira de identidade, portanto. O Simplifica Timbó está atendendo já, somente com a devolução dos documentos que já foram solicitados e a partir do dia 13 volta o atendimento para solicitações de novas carteiras de identidade. Dia 13, qual é o horário de atendimento lá do Simplifica? É das 8 até as 17 horas, sem fechar para o almoço. O que eu peço é que você verifique a sua certidão, ela precisa estar legível, sem emendas, rasuras que possam dificultar a leitura das informações necessárias que a gente precisa. Peço que leve um comprovante de residência para que possa ajudar no cadastro e principalmente se você teve algum tipo de alteração no nome, é necessário você alterar na Receita Federal. Porque a identidade, ela tem conjunto, né, ali com a Receita Federal. Então, por exemplo, tem cidades que não têm, mas que têm postos de atendimento. Por exemplo, Timbó fechou a Receita, mas tem um posto de atendimento no Simplifica. Então, verifique na sua cidade se há um posto de atendimento da Receita ou não. Se precisar, pode vir aqui no Simplifica. Para fazer as alterações, é necessário a certidão, o documento pessoal da pessoa, título de eleitor e o comprovante de residência. Por quê? Quando iremos abrir o seu processo, vai constar essa divergência de nomes, porque nós temos que fazer conforme está na certidão. E aí, se o seu nome não está compatível, ele fica bloqueado por um tempo até que faça esse confronto de informações. E pode ser que leve um pouco mais de tempo para a sua identidade chegar. Por isso é necessário fazer a atualização para que depois faça a sua nova identidade. Muito bem, dado o recado então, são 8 horas mais